Bom, então hoje vamos falar um pouquinho de interação intermolecular. Eu sou a professora Ângela Ferreira, peço que curtam esse vídeo para incentivar o trabalho. Bom, o que é interação? O que é força intermolecular? São as forças com que as moléculas polares ou apolares formam uma ligação covalente entre si. Por exemplo, se a gente pensar em um copo d'água, a gente não tem apenas uma molécula de H2O ali, a gente tem várias, e essas moléculas elas interagem entre si. Qual seria esse tipo de interação? Nós vamos ver que existe 3 tipos de interação. A primeira delas é a força de London ou de polo, também chamada de força de Van der Waals. A força de London ela acontece exclusivamente em moléculas apolares. Então, toda vez que você caracteriza uma molécula como apolar, você pode saber que a interação com uma outra molécula é de uma forma chamada de força de London. Essa interação é uma interação fraca, tá? Onde se cria um polo induzido positivo e negativo, tá? Porque não existe essa distribuição, por exemplo, você tem a distribuição ali, uma distribuição uniforme de cargas e induz uma região positiva e uma região negativa. A interação entre essas moléculas é uma interação bem fraca, ok? Então aqui acontece uma indução para que elas interajam, porque o positivo vai atrair o negativo vai trazer o positivo, ok? A dipolo permanente, ou chamado de polo-dipolo, ela acontece em moléculas do tipo polares, onde você já tem uma região positiva e uma região negativa. A região positiva, ela sempre vai ser na molécula a parte onde é mais eletronegativa. Então, os elétrons estão mais próximos ali, tem uma densidade eletrônica mais próxima, então você vai ter maior ali, então você vai ter ali uma região negativa. Essas moléculas são ditas moléculas polares, elas já têm polo. Então, quando você tiver uma interação entre, por exemplo, um HCl e um outro HCl, essa interação vai ser do dipolo-dipolo, onde o negativo do cloro, por exemplo, vai interagir com o positivo de outra molécula do hidrogênio e assim sucessivamente. Então, essa é uma interação de polo-dipolo. Ligação de hidrogênio é uma ligação onde você tem uma molécula polar e você tem hidrogênio ligado ao FON, tá? Lembra do FON? Quem que é o FON? FON é flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? São essas 3 moléculazinhas. Então, seria aqui hidrogênio e flúor, nitrogênio e hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Essas 3 interações, com um desses átomos, são interações muito fortes, tá? Ligação de hidrogênio é uma interação forte. Além dessas 3 interações, a gente tem a interação de íon dipolo, que acontece quando tem-se um íon ligado a o íon dissolvido em uma solução, por exemplo, um sal em água, tá? Aí você tem uma interação entre os íons e as moléculas, íon dipolo. Então, qual é a relação do ponto de ebulição com a força de interação intermolecular? Quanto mais forte a interação intermolecular, mais forte será o ponto de ebulição, mais alto terá o ponto de ebulição da molécula. Então, por exemplo, as moléculas de polo induzido, que tem esse tipo de interação, normalmente elas são moléculas gasosas, por exemplo, CO2. A interação é fraca, então as moléculas são dispersas. Então, o ponto de ebulição do CO2 é baixo. Dipolo, acetona, por exemplo, tem uma interação de polo-dipolo. A acetona é uma substância líquida à temperatura ambiente. Ela tem um ponto de ebulição relativamente
baixo, mas ela já tem uma interação muito maior do que a dipolo induzido. Ligação de hidrogênio à água, 100 graus Celsius é muita coisa, então já tem um ponto de ebulição mais alto, certo? Então, esses seriam os 3 pontos de ebulição e os 3 tipos de interação que a gente teria. E aqui uma comparação para que se possa entender essa questão do ponto de ebulição. Aqui você tem o HF, que é uma interação do tipo de ligação de hidrogênio, HCl, dipolo, e F2 é um dipolo induzido. Olha como o ponto de ebulição diminui aqui. Isso diminui porque as interações intermoleculares vão se tornando mais fracas, certo? Uma outra comparação que a gente pode fazer, por exemplo, aqui nesse gráfico a gente tem os elementos da família 5A, 6A e 7A ligado ao hidrogênio. E a gente pode ver que aqueles elementos que formam ligações de hidrogênio têm um ponto de ebulição mais alto que os demais. Os demais elementos, por exemplo, depois do oxigênio aqui você tem o enxofre, os demais elementos eles seguem um aumento do tamanho do átomo ligado ao hidrogênio. Quando aumenta o número atômico, né, vai aumentando a temperatura de ebulição, exceto nesses casos aqui, que aí você vai ter uma interação de hidrogênio. E aqui você vai ter uma interação de dipolo-dipolo, certo? Então, isso também vai explicar outros conceitos como com a relação de solubilidade com força de interação intermolecular. Por que a açúcar dissolve em água? A gente pode ver uma similaridade das moléculas. A molécula de açúcar ela tem polos, né? Tem partes polares aqui, né? Que estão marcadas, que é oxigênio e hidrogênio. E a molécula de água também tem isso. Então, ocorre uma interação maior nesses compostos e por isso que solubiliza. Já o óleo com água, que a gente pode ver alguns tipos de óleo, a gente pode ver que os óleos eles têm cadeias muito grandes, cadeias carbônicas muito grandes, e isso torna essa molécula mais apolar do que polar. Então, isso impede ali uma interação das moléculas. Então, dessa forma, se a força intermolecular já existente for maior, de mais intensidade do que a nova, então não ocorre solubilização. Mas se a interação for forte, o soluto solubilizará, rompendo as ligações intermoleculares das substâncias. Resumindo tudo isso, incluindo também a questão do íon dipolo, íon moléculas interagindo. Se você tem íon, você vai ter uma molécula, você vai se perguntar, a molécula é polar, tem molécula polar íon? Se não tiver, você tem um caso de ligação química. Se você tiver, você tem um caso de força íon dipolo, como KBr em água. Se você não tem íon, a molécula ela é polar, você vai se perguntar. Se ela for polar, você vai se perguntar, tem hidrogênio ligado ao FON? Se sim, você tem uma interação ligação de hidrogênio. Se não, você vai ter um dipolo permanente. Se a molécula não tiver uma molécula, se na molécula não for polar, você vai ter um dipolo induzido, ok?